Depois de fazer uma extração dentária, existem muitas coisas que podem te ajudar, como também podem te atrapalhar no teu pós-operatório. Mas nesse vídeo aqui de hoje, eu separei 3 coisas que eu acho que são extremamente importantes de você não cometer, como se fossem erros no seu pós-operatório. Então fica até o final do vídeo para você entender quais são esses 3 erros que você não deve cometer no seu pós-operatório. Eu te garanto que o último é o que mais acontece e que muita gente acaba tendo problemas por conta disso. O primeiro erro que atrapalha muito no seu pós-operatório é ficar fazendo bochecho. Ah, mas então quer dizer que eu não posso fazer bochecho? Não é bem assim. Existe um momento adequado, existe um líquido adequado que você vai fazer, e não é simplesmente com qualquer material que você vai fazer bochecho. E é essa que é a grande questão. Existe uma cultura, né, vinda ali dos nossos avós, dos nossos pais, das pessoas mais antigas, que antigamente, claro, não existiam tantas medicações no mercado, não existia tanto conhecimento. Os próprios profissionais da área, né, os dentistas, ou na verdade os práticos, que eram quem faziam muitos procedimentos, que não eram dentistas formados de fato, né, a maioria dos profissionais não eram formados ainda, acabavam por permitir ou aconselhar. Os próprios idosos já na época já faziam muito bochecho com vinagre sal, com bicarbonato, com água oxigenada, enfim, existem diversas coisas que o pessoal antigo trouxe ainda, né, no caso da cultura de antigamente para hoje. E aí muita gente acaba replicando sem às vezes saber o porquê que está fazendo, sem entender qual é a origem dessa cultura, desse hábito de fazer esse tipo de bochecho, por exemplo. E qual é o grande problema disso? O grande problema de você colocar materiais de uma origem que você não conhece, não sabe, ou então, por exemplo, vai fazer um bochecho com bicarbonato ou com vinagre, ponto. Vinagre e sal, que é o mais comum mesmo que as pessoas costumam fazer. O vinagre, ele é ácido. O sal, ele tende a aumentar a pressão. Então vamos tratando 2 problemas diferentes. Se você, por exemplo, tem um problema de hipersensibilidade dentária, você está colocando na sua boca um material que é extremamente ácido, certo? Outra situação, outro problema com relação a isso, o sal. O sal, ele tende a aumentar a sua pressão arterial. Então, se você é uma pessoa que tende a ter picos de pressão alta, por exemplo, é cardíaco, tem hipertensão, você já toma seu losartana aí, por exemplo, você não pode ficar simplesmente fazendo uso de sal na sua comida. Então, por que você vai ficar fazendo bochecho com vinagre e sal? Ou melhor, colocando mais sal na sua boca ali, que vai ter por baixo da língua, na sua boca é por inteiro, mas geralmente embaixo da língua existe uma absorção de nutrientes muito mais rápida, muito maior. Então, o bochecho vai para toda a sua boca e inclusive naquela área. Então, rapidamente, o sal vai ser absorvido, vai entrar para sua corrente sanguínea e pode fazer com que você tenha um pico aumentado ali de sua pressão. Você pode fazer a sua pressão elevar naquele período que você está fazendo o bochecho com sal ali. No caso, o vinagre associado ao sal, que é muito comum de escutar pacientes falam que já estão fazendo ou perguntam se podem fazer esse tipo de bochecho. E a minha recomendação para você é: não faça, não precisa, não tem essa necessidade. Antigamente, realmente, pela falta de antibióticos, por exemplo, como a amoxicilina, que veio surgir mais para agora, para esse século, né, que então não era tão difundido o conhecimento sobre antibióticos. Então, realmente, o pessoal utilizava-se muito dessa questão do bochecho com vinagre por conta do vinagre matar uma quantidade de bactérias legal, né? Matar alguns micro-organismos, na verdade, que poderiam te gerar um problema. Tanto é que a gente lava a nossa salada com vinagre. Só que ninguém fica colocando vinagre direto na boca. A gente lava a salada com vinagre, como se fizesse um tempero com vinagre. Mas a gente lava geralmente com vinagre e depois a gente come só a salada, certo? E a gente não fica colocando na nossa boca, mas quando o pessoal antigo, né, fazia a extração, eles costumavam fazer isso como uma forma de lavar a área e não ter uma contaminação. Só que hoje, você já faz o uso, por exemplo, fez a extração agora, provavelmente seu dentista passou para você um antibiótico, pode ter passado para você um anti-inflamatório, passou um analgésico para você não sentir dor. Então, se você já está tomando essas medicações, não tem por que você correr o risco de colocar outro material que não seja as medicações apropriadas para isso. Então, se não tem necessidade, por que você vai fazer? Existem outras situações também, por exemplo, o próprio bochecho.
O ato de você bochechar ali, logo nos primeiros dias, primeiro dia, segundo dia, depois da cirurgia, não é legal por conta de risco de sangramento, tá? Não é legal porque você pode ter uma hemorragia, então não é interessante. E já que a gente está falando sobre hemorragia, vamos aproveitar exatamente para começar com o segundo erro muito cometido pelas pessoas, que pode ser exatamente a causa de um processo hemorrágico, que é exatamente o ato de bochechar, como o Vinagre a gente estava falando ainda agora, ou, por exemplo, você ficar querendo cuspir. Ah, mas só porque eu quero cuspir, porque a paciente acaba sentindo um gostinho de sangue na boca, aí ele se incomoda, não quer engolir, acaba querendo cuspir, e aí no ato de você cuspir aquele sangue que está na sua boca, que às vezes nem é tanto sangue, às vezes é só um pouco de saliva misturada com sangue, só que o paciente se incomoda, não quer engolir, porque, não sei, tem nojo, ou sei lá, não quer engolir o sangue, e aí acaba que ele tem um processo hemorrágico por conta do coágulo que fica no alvéolo, a loja cirúrgica, você extraiu o seu dente, certo? Acompanha comigo, você extraiu o seu dente, fica só um buraco, literalmente, naquela área onde saiu o seu dente, no osso. Aquele espaço ali, ele não pode ficar vazio. Quando o seu sangue começa a sair naquela região ali, ele começa a se acumular onde seria o buraco onde ficava o seu dente, e aquele lugar ali, que é chamado de alvéolo, ele fica preenchido por sangue. E o seu sangue é como se ele endurecesse e ele ficasse preenchendo aquela região ali, formando um coágulo. Tá? Esse coágulo ele tem que ficar lá, estável. Ele não pode ficar saindo, ele não pode sacar daquela região. É exatamente isso que acontece quando você cospe ou quando você causa alguma espécie de pressão na boca, como se fosse cuspir. Por exemplo, quando você toma um milkshake, quando você faz bochecho, quando você simplesmente cospe, aquele coágulo que está lá, ele sai, desloca da região, você cospe ele, e aí começa a vir sangue vivo de novo, querendo sair pelo alvéolo da sua cirurgia. E aí o que vai acontecer? Você começa a querer produzir mais sangue naquela região, começa a se incomodar novamente, você vai e cospe de novo. Aí vai sangrar mais um pouco, aí você cospe de novo, e sangra mais um pouco, e você cospe de novo. Vai chegar um momento que aquele sangue vai ficar tão intenso que você não vai mais conseguir estancar aquele sangramento e você pode ter uma hemorragia. Então, recomendação principal, não cuspa. Fez uma cirurgia agora, provavelmente seu dentista vai colocar uma gaze, ou se ele não viu necessidade de colocar a gaze, porque provavelmente o sangramento já estancou. É só você simplesmente não fazer nada, não fazer esforço, não ficar tomando bebida quente, por exemplo, que o calor, quando a bebida está muito quente, os vasos sanguíneos eles tendem a dilatar. E quando a bebida é muito gelada, os vasos sanguíneos contraem. Então, se está dilatado, vai passar mais sangue. Se o vaso sanguíneo está contraído, vai passar menos sangue. Então, não tome café quente, não tome sopa quente, não faça nada muito, não ande no sol, por exemplo. Porque tudo muito calor, muito quente, vai fazer você sangrar com mais facilidade. E aí, claro, também podendo gerar, na verdade, um processo hemorrágico. Então, se você tomar o devido cuidado para não ter um sangramento excessivo, você provavelmente vai passar pelo seu pós-cirúrgico tranquilamente. Mas isso é um assunto que é um pouco mais complicado, tem muitas coisinhas peculiares de cada paciente para paciente, às vezes tem paciente que toma anticoagulante, tem alguns problemas hemofílicos no caso, né? Então, assim, tem uma série de coisas que são interessantes de tratar, mas é um tema muito extenso que a gente pode deixar para um próximo vídeo. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, bota aí embaixo nos comentários que a gente pode estar tratando para você e retirando, fazendo até um vídeo para você. Antes de comentar o terceiro maior erro que as pessoas cometem depois de uma extração dentária, vai aqui embaixo rapidinho, já deixa o seu like, porque se você assistiu o vídeo até agora é porque tá bacana. Então já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, deixa um comentário lá para eu saber que você está acompanhando até agora, que você está curtindo o vídeo, beleza? O terceiro maior erro que as pessoas acabam cometendo é achar que a cirurgia foi muito tranquila e que então você não precisa fazer um pós-operatório tranquilo também. Ou melhor, você não precisa fazer o seu pós-operatório da maneira correta. Como assim? Se o seu dentista fez aqui a extração do seu siso hoje, vamos dizer que o seu siso ele extraiu em 5, 10 minutos, porque às vezes acontece que um siso está na posição ok, só que você está mordendo sua bochecha e pronto, você faz a extração dele ali, com o movimento, seu dentista tira o seu dente de forma rápida, de forma limpa, de forma que você quase não sente absolutamente nada, então você pensa que
Ah, não, a cirurgia, poxa, não passei por nada, foi super tranquilo, peguei alta, fui pra casa, tô dirigindo, tô tudo bem, não tô nem sentindo nada aqui. Aí você faz o quê? Na mesma semana, 2, 3 dias depois dessa cirurgia, você quer ir pra academia. Sendo que o seu dentista pediu para você não fazer esforço, pediu para você não fazer academia, pediu para você, se puder, não ir trabalhar, pediu para você fazer sua medicação no horário certo, do jeito certo, e você não ouviu o seu dentista. Você fez 2, 3 dias tudo certinho, achou que estava tudo perfeito, porque você não estava sentindo nada, e aí você fez o quê? Foi para academia. E eu digo isso porque aconteceu comigo, o meu pai. Quando eu extraí o siso do meu pai, ele estava no 4º ou 5º dia pós-operatório. A cirurgia dele foi bem tranquila, do jeito que eu comentei aqui ainda agora. Coisa de 10 minutinhos eu tinha extraído o siso dele. Aí ele achava que estava super bem. E eu pedi, pai, não faça academia por pelo menos uma semana. Ele, não, tá tudo certo, eu vou ficar ouvindo aqui. Jeito certo. 5 dias depois, meu pai foi pra academia. Chegou lá na academia, primeiro exercício que ele começou a executar, começou a latejar o rosto dele. Aí ele me volta para casa 15 minutos depois falando, não, realmente eu vou ter que ficar em casa, não vou poder fazer esforço, porque realmente doeu meu dente, como tu tinha falado. Eu olhei para ele e falei, tá vendo aí? Se tivesse me escutado, não teria passado por isso. Aí naquele dia, ele acabou sentindo dor, mesmo não tendo sentido nada até aquele momento. Mas naquele dia, certinho, que ele fez esforço, começou a sentir. Aí foi 1, 2 dias ali, aí eu tratei com uma nova medicação para ele resolveu o problema dele. Então, se você escutar o seu dentista que falou para você, faça o repouso certinho, tome esses medicamentos nesse horário, siga essas orientações aqui, se você seguir tudo certinho, não pular etapas, muito provavelmente você não vai ter problemas no seu pós-operatório. Escute o que eu estou te falando, não pule etapas. Se você pular etapa, você pode ter problemas e aí depois a culpa não é do seu dentista, porque ele te orientou e você que atropelou as orientações dele, porque você achou que estava tudo certo. O seu pós-operatório está indo bem, não significa que você já está 100% curado e resolvido aquele problema. Isso significa que você está indo muito bem no seu pós-operatório. Respeite os prazos, respeite a sua medicação, respeite todas as orientações que foram dadas a ti. Se você respeitar tudo, você provavelmente vai ficar tudo certo no final e você vai ter uma boa experiência depois do seu pós-cirúrgico. E aí você vai poder falar para todo mundo que sua cirurgia foi tranquila, que você não ficou com nenhum trauma e que todo mundo pode se espelhar em você que sua cirurgia foi tranquila. Então, provavelmente, seus colegas devem ser muito tranquilos se você fizer igual, se eles fizerem igual você fez. Aproveita que você está aqui agora até o final, dá uma olhada nesses vídeos que estão aqui do lado, que provavelmente vão te ajudar também de alguma forma. E não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e deixar um comentário para agradecer ou para criticar, ou sei lá, se você quiser falar qualquer coisa aqui embaixo nos comentários, é um espaço para você. Muito obrigado por acompanhar até aqui, valeu!